Tá vendo aqui o meu cabelo, ó? O cabelo, ó. Maravilhoso, né? Pois é, pra Jordana não. E hoje eu vou falar sobre as políticas do cabelo e como que funciona essa forma de reprodução, de discriminação e de preconceito racial. Acho que é muito importante a gente nomear o que a Jordana fez com a Milena lá no BBB 26, que é reprodução do racismo novamente, em uma das suas formas, que é através das políticas do cabelo, né? Que é um dos pontos trabalhados por Grada Quilombo em Memórias da Plantação. Esse livro se baseia na tese que ela defendeu, em que ela vai falar sobre como o racismo funciona no cotidiano. Salvo engano, ela está fazendo uma análise a partir de pessoas negras que vivem na Alemanha, né? E nessas relações, ela vai identificando certas formas, né? De, de como o racismo vai estar operando na sociedade naquele momento em que ela estava analisando. O que a Jordana fez é tão repreensível e as pessoas ainda continuam falando como se a Milena fosse uma grande questão no programa, sendo que ela pode fazer ali coisas que não são boas, não são toleráveis, mas que não fazem parte ali de uma questão mais ampla da sociedade que atinge diferentes pessoas, inclusive a minha pessoa. Quando eu era criança e adolescente, eu sempre odiei muito meu cabelo, porque era chamado de bombril, cabelo ruim e outros adjetivos que buscavam ali falar como eu não poderia ter uma boa aparência com o cabelo crespo que eu tenho. Só que veja, meu cabelo é maravilhoso, vocês podem ver muito bem, é super bem hidratado, ó, super, super bonito. E ele poderia já ser naquele momento, se eu cuidasse dele como eu cuido dele hoje, e não deixar o cabelo curto. Veja, me foi negada a possibilidade de existir do jeito que eu já vim ao mundo, como eu nasci, com as minhas características biológicas, fisiológicas, enfim, por conta do racismo. Eu vou ficar aqui mostrando muito meu cabelo para que vocês entendam quão maravilhoso ele é. Porque esse cabelo é sim lindo e você que também tem cabelo crespo tem cabelo maravilhoso. Fica aí, assiste o vídeo até o final. Se você está no TikTok, vai lá pro YouTube que tem a versão completa. Mas deixa aí seu comentário. O que você achou da atitude da Jordana no BBB 26? Antes de mais nada, vem também aqui curtir. Também compartilha o vídeo com seus amigos, suas amigas. Eu acabei de chegar de compras de domingo, né? Que a gente faz aquelas comprinhas. Eu vou também estar guardando as coisas aqui ao fão. Enfim, eu tô muito irritado com a situação da Jordana, para ser bem sincera, porque eu não estava esperando ir tão, tão baixo para você falar mal de alguém e você querer ofender toda uma população, porque é isso que acontece quando a gente está falando de atos que reproduzem racismo, tá? Por que eu estou falando reproduzir racismo? Porque para eu falar que a pessoa foi racista hoje, dentro das questões legais que temos e da importância, e a gente lembrar que a gente tem uma lei que é contra o racismo, essa pessoa tem que estar condenada, enfim, e eu tenho que ter provas substanciais. E, infelizmente, hoje ainda, mesmo sendo uma pessoa que estudou sobre raça, a justiça ela não considera tudo como racismo. Quando eu falo esse tudo, eu falo de todas essas questões que a gente que pesquisa já aponta como racismo, porque é, eu lembro que alguém falou, porque eu vi vários vídeos, né, de pessoas comentando sobre o caso, alguém falou assim, se eu não me engano foi até a Anelisa, falou que isso aqui não é racismo sutil não, tá? Pra gente que é preto, que a gente que é negro, é bem explícito, e é assim que funciona, né? A gente aqui no Brasil costuma falar que a gente tem um racismo à brasileira, teria essa ideia de racismo sutil, que não existe, gente, a verdade seja dita.
Não existe racismo que seja sutil. A gente identifica muito. O problema é que as pessoas brancas, elas não reconhecem ainda o lugar delas nessa discussão. Porque, veja, se a gente ainda não entende, eu falo a gente quanto população, a nossa própria história e tudo aquilo que a gente viveu, eu acho que fica complicado. Eu vi um comentário em um dos vídeos, se eu não me engano, da Bárbara Carini, alguém assim, questionando por que ela estava falando em branquitude escravocrata. E as pessoas, elas têm uma dificuldade de entender que todas as pessoas brancas são, sim, beneficiadas dentro desse sistema. Porque o sistema racial ele é muito mais complexo do que a gente imagina, né? A gente às vezes diminui por uma questão assim biológica, como fez, né, como eu falei até no vídeo sobre a Fabiana Bolsonaro, reduz a isso, né, uma questão biológica, sendo que não é uma questão social, né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, a gente só em uma sociedade em que a branquitude é tida como valor moralmente e predominantemente positivo, superior, a gente vai ter ali uma inequidade, né? Eu, assim, nas minhas pesquisas, no que eu levantei de dados, ainda não identifiquei, por exemplo, um país onde pessoas negras são superiores ou são consideradas superiores dentro da lógica, né, societária. Na África do Sul, por exemplo, a gente teve apartheid e pessoas negras, mesmo sendo maioria, foram relegadas a um espaço de exclusão e de discriminação, né? Então é só para a gente ter uma ideia de como que funciona e como que opera essa lógica, porque senão a gente acha que é biológico, não é biológico, é algo socialmente estabelecido dentro das relações raciais de cada sociedade. Beleza? Beleza. Daí a gente vai para um segundo ponto que também eu acho muito importante. E é, nesse ponto eu queria até comentar para vocês sobre como, quando a gente percebe essas questões de autoestima, isso diz muito sobre o quadro social que a gente está vivendo hoje, né? Eu vejo, por exemplo, quando eu estou discutindo sobre esse assunto, como pessoas negras, elas são muito mais feridas, né? São muito mais, se sentem muito mais angustiadas, porque assim, a verdade seja dita, né? Todo mundo tem uma história para contar sobre alguma experiência negativa e ruim sobre isso. Aí vocês que estão aí do outro lado não entendem, por exemplo, quando a gente vai falar de alguns conceitos como empoderamento e outras coisas que para a gente é muito importante. Justamente por isso a importância, a necessidade da gente trabalhar com ideias para a gente reconstruir uma autoestima que foi perdida e que foi dilacerada socialmente, tá? Vou aqui continuar guardando, tô lavando aqui a garrafa, vou botar aqui para gelar no, no congelador. Enfim, e outra coisa que eu queria também comentar, ainda estão criticando a Milena por certas atitudes, que eu acho que assim, a gente pode falar que é questionável ela ter certas atitudes e tudo mais, né? Ah, sei lá, soltou um pum na cara lá do Jonas. Beleza, vamos questionar. Agora, isso não se compara com você ofender uma pessoa com algo que é tão estruturalmente problemático dentro da sociedade. Sério que você quer comparar isso? Realmente, assim, tem umas coisas assim que eu acho tão discrepantes, né? Mas enfim. E se você não consegue reconhecer essa discrepância, só demonstra a sua falta de letramento racial e a necessidade de você reconhecer que precisa aprender mais sobre o tema, porque o que acontece? Eu acho que a gente tem que parar com essa coisa meio de ai, ninguém tem culpa, ai, eu não aprendi na escola, ai, eu não tenho, eu tinha que ter tido mais oportunidades de desenvolver essa questão, porque parece assim que todo mundo é um coitado. Sendo que assim, se você lê qualquer livro de história básico e você vê
todo o processo que foi a escravidão no Brasil, que durou ali mais de 300 anos, você vai, com o mínimo de raciocínio, você consegue compreender que vão ter impactos até hoje disso. Se você não tem essa compreensão, é porque você faltou um pouquinho de exercício, né, para pensar criticamente sobre o assunto, né? Já que todo mundo aí quer falar mal, quer criticar, quer dizer que os outros não sabem de nada, eu acho que a gente tem que rever nossos conceitos do que é não saber nada às vezes, né? E nesse sentido, a gente tem que lembrar o que a Jordana fez foi completamente condenável, sim. Isso não pode ser uma atitude que a gente vai aceitar hoje numa televisão aberta. Então, Globo deveria ter tido uma atitude aí, nem que fosse um alerta, nem que fosse uma chamada de atenção. Porque eu vi também pessoas falando, por que a Globo não problematizou isso de forma mais veemente? Gente, porque não, o espaço da Globo é um espaço que não serve para isso no sentido de eles não têm interesse em realmente mudar o mundo como ele está, né? Para eles está tudo certo, para eles que continua do jeito que está, né? Até porque eles são uma empresa privada, a gente tem que ter um pouco de lógica nisso. Empresas privadas vão defender o quê? O que vai dar mais lucro. E a gente não pode esquecer de diversos casos que geraram repercussão a partir de atitudes muito questionáveis. Vocês lembram que teve aquele caso de uma marca de uma marca de calçados que simplesmente foi lá, colocou, né, fez lá uma reinvenção de um calçado a partir de uma temática africana, chamou lá um grupo de estilistas também que trabalham com a cultura afro e estamparam o produto com Jade Picon. Vocês lembram desse caso? Pois é, esse caso foi muito emblemático, né? Por quê? Porque ali a gente viu uma questão da reprodução da estrutura racial, né, do racismo, acontecendo de forma muito explícita através da imagética, tá? E o que acontece? O que aconteceu? A empresa ganhou mais repercussão ainda. Então, assim, a gente também tem que entender que é nessa lógica que, enfim, empresas, inclusive a Globo, vão operar. Então, para ela, ela não quer criar contradição, ela não quer criar problemas, muito menos uma luta social ampliada. Então, é só para a gente também contextualizar e não é tirar a culpa da Globo, é a gente entender a lógica que está por trás, o que é completamente diferente. Então, assim, gente, eu esperava pelo menos assim, uma repreensão quase que imediata dessa atitude, não houve. Duvido que vai acontecer, se acontecer, que bom, né? Porque tem que acontecer mesmo. Mas vou ser bem sincero que eu duvido, porque é sempre assim, é sempre isso que acontece. E pessoas negras continuam sendo colocadas numa posição rebaixada, diminuída, mas a gente espera que um dia isso mude, né? O que eu acho que a maioria das pessoas querem e que acreditam, né? Por isso que a gente fica fazendo aqui, né? As maioria das pessoas que realmente querem vão fazer vídeos, vão fazer, enfim, coisas para repercutir isso, para a gente pensar coletivamente. E também, assim, criticar o que tem que ser criticado, né? Bom, se você ficou até o final aqui do vídeo, eu queria agradecer imensamente. Eu vou terminar de arrumar aqui as minhas coisas. A gente se vê numa próxima, tá bom? Um grande beijo, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.